Segundo, é pedir a Deus. Temos que crer em Deus depois de pedirmos a Deus. Até porque, em João capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: se permaneceres em mim, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Além disso, em João capítulo 14, versículo 14, em Mateus capítulo 7, versículo 7, nos diz o seguinte: disse Jesus: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Peça a Deus, porque realmente Ele ouve as nossas súplicas e providencia o socorro. Terceiro, obedecer às Sagradas Escrituras. Assim, não tem como a gente. Eu vejo dessa maneira, né, que o nosso agir, a nossa maneira de encarar a vida, de agir, de conduzir realmente a vida, traz consequências. Não tem como a gente falar que o nosso agir não traz consequências, porque até no mundo, posso dizer assim, na seara, possui consequências ao nosso agir. Se eu pegar e sair com o meu carro aqui, uma velocidade totalmente incompatível com a via aqui, eu estarei sujeito às sanções da lei. Eu estarei realmente sujeito às sanções da lei. Da mesma forma, a ciência nos fala que o agir traz consequências. Então, eu entendo que nossa maneira de agir traz consequências. Nós devemos realmente agir ao encontro realmente da palavra de Deus. Nós devemos, a nossa maneira de viver deve estar calcada, deve estar realmente fundada, deve estar à luz da palavra de Deus. Até porque tem promessa para aqueles que servem verdadeiramente a Cristo, para aqueles que seguem a palavra de Deus verdadeiramente, para aqueles que realmente têm a sua conduta insupedânea com a palavra de Deus, que diz-nos assim, Salmos capítulo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros e árvores, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, se você tem uma vida de encontro à luz da palavra de Deus, tem promessas para aqueles que seguem a palavra de Deus. Conforme nós vemos aqui, tudo o que fizer prosperará. Realmente vale a pena seguir verdadeiramente a Cristo, vale a pena agirmos de acordo com a palavra de Deus. Até porque quando nós agimos de encontro, quer dizer, contrário à palavra de Deus, nós pecamos. E o pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele gera por sua consequência o salário que é a morte. Portanto, ao contrário, quando nós agimos ao encontro da palavra de Deus, nós realmente temos uma vida abençoada. Cristo nos abençoa e nos dá vitória. Quarto elemento que eu elenco aqui é o esforço e dedicação. Assim, conforme eu falei já na introdução da mensagem, Deus, Ele é o Deus do impossível. Por ele ser o Deus do impossível, o que é possível a nós fazermos compete a nós realizarmos. Portanto, Deus está conosco em meio às adversidades. Deus realmente, Ele nos ajuda a prosperar em meio às adversidades. Ele nos ajuda realmente a prosperarmos, a obter vitória em meio às aflições. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que esforçar em prol do objetivo almejado. Queira você ser bem-sucedido na empresa, na universidade, nos estudos, você tem que pagar o preço. Você tem que realmente se esforçar para alcançar o objetivo. Da mesma forma, eu entendo, para você prosperar em meio às adversidades, nós não temos que ficar numa posição passiva, e sim numa posição ativa, de realmente de luta, de combate, combater as adversidades, que Deus está conosco. Quando Moisés morreu, Josué herdou a incumbência de liderar o povo de Israel à terra de Canaã. E durante essa árdua caminhada até a terra de Canaã, em vários escritos, mostra-nos a Bíblia Sagrada que Josué estava desanimado frente às adversidades. E Deus vendo isso, disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo
herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não como andei eu? Esforça-te. Esforça-te. Ele fala nos 6 versículos a palavra esforça-te. Portanto, devemos nos esforçar. Se Davi realmente ficasse desesperado em meio às adversidades, certamente não seria o rei que foi. Se Beethoven, colocou um exemplo aqui da própria música, tivesse se acomodado frente à adversidade, porque ele era surdo, certamente não seria o músico que foi, o compositor que foi. E até hoje a sua música é lembrada e é considerado um dos maiores compositores da música erudita. Portanto, o esforço é condição realmente essencial para que a gente consiga obter vitória em meio às adversidades. Quinto, não se aflija diante do tamanho da adversidade. A tendência nossa diante da intensidade, diante da dimensão da adversidade, é realmente a gente pensar que realmente é impossível de transpor esse muro que a vida nos pôs, que realmente é impossível ter vitória em meio a essa luta, em meio a essa aflição, em meio a esse cenário que parece realmente inexistir esperança. No entanto, se vocês pegarem o 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi lhe deixa um exemplo que nós devemos inserir em nossa vida, em nossa maneira de viver, que diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém, eu vim a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É interessante o comecinho dessa frase. Ele fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu. Ele não fala para Golias utilizando o adjetivo gigante, porque justamente ele sabia que em meio, realmente, por detrás desse, vamos dizer, acima desse homem, realmente desse homem imenso, desse homem zarrão, esse gigante, havia um Deus que era maior que aquela adversidade. Havia um Deus realmente que poderia realmente fazer ele obter vitória em meio àquela luta. E tanto é que conseguiu, porque ele não se desanimou, não se afligiu diante do tamanho da adversidade que ele tinha que enfrentar. Porque ele sabia que acima de tudo isso, acima de toda a adversidade, de toda a luta, de toda a aflição, havia um Deus que é maior que tudo isso. Sexto, não desista, brothers. É difícil, não vou falar que não é fácil não. A gente, quando está tudo bem, é muito fácil. Mas quando a gente está na luta mesmo, quando a gente está realmente na aflição, quando a gente está assim, nesse momento que a gente não vê fim, parece, até eu tinha uma vez, ele já disse assim, parece que uma semana é como se fosse um mês de luta, né? Uma semana que a gente passa de luta parece que é um mês, e um mês parece que é um ano. Realmente não é fácil. A tendência nossa é desistirmos. Só que em Salmos, capítulo 91, versículo 7, diz-nos assim a palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não desista em meio às adversidades. Bom, sétimo é ter paciência. Em meio às lutas, devemos ter paciência, realmente. Devemos confiar na palavra de Deus. Devemos confiar em Cristo. Devemos confiar realmente na providência divina. Até porque, em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz-nos assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A paciência, ela evita o pecado da murmuração e ela produz boa esperança. Devemos realmente, em meio a toda essa aflição, em meio às lutas que na vida nós passaremos, porque no mundo tem aflições, devemos ter paciência, esperar realmente a providência divina, esperar realmente em Cristo que a vitória vai vir. E por fim, eu não vou tomar muito o tempo de vocês, até porque depois já está bem melhor, não tenho certeza. Por fim, a palavra de Deus ela nos ensina em tudo a gente ser agradecido ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Em tudo devemos ser agradecidos. Mesmo que nós estejamos passando por lutas, por aflições, por angústias, realmente saiba que Deus está conosco, não se desespere. É possível prosperar, dê graças. Deus fez muito mais por você, não é só isso. Aquele que nem seu filho unigênito poupou, haveria de nos negar alguma coisa? Portanto, não desanime em frente às adversidades. Realmente, assim, essa é a palavra que eu tinha para falar para vocês, assim, por um pouco tempo. Peço até desculpa aí pela minha primeira vez que eu estou falando aqui, eu não tenho muita experiência. Tem até gente